Depois de ter visto como funciona o editor de blocos Gutenberg, nós vamos aprender a utilizar o editor visual Elementor. É importante notar, numa época que o Elementor está na moda, né, muito popular, que o WordPress não é equivalente a Elementor. O WordPress é uma coisa muito maior, com muitas outras possibilidades que não se restringem ao Elementor. É importante notar também que o Elementor não é o único editor visual dessa natureza disponível para o WordPress. Eu, particularmente, nem sou um entusiasta do Elementor como sendo o melhor. Ele é uma boa ferramenta, uma ótima ferramenta, na verdade, mas existem outras que eu prefiro mais. No entanto, por uma questão de popularidade e até mesmo de custo, porque o Elementor tem uma versão gratuita com algumas limitações, obviamente, disponível para uso, creio que seja o mais interessante para quem está iniciando conhecer e entender do que se trata. E além disso, depois que você entende o funcionamento básico do Elementor, fica relativamente fácil testar e utilizar outras ferramentas da mesma natureza para que você se decida sobre qual você prefere utilizar nos seus projetos ou para os seus clientes. Primeira coisa que a gente tem que fazer para usar o Elementor é instalar um plugin. Então a gente vai vir aqui em plugins, adicionar novo e digitar aqui Elementor. Elementor Website Builder. Ativamos. E agora, note que ele colocou aqui alguns dois itens a mais, né, no nosso painel. Existe uma série de customizações, de opções adicionais aqui mais avançadas, mas eu não quero perder o nosso tempo agora vendo esses detalhes, mas sim dar uma visão geral sobre como que se constrói uma página no Elementor. Então a gente vai vir aqui em páginas, vamos adicionar aqui uma nova. Página com Elementor. Ok. O que a gente vai fazer? Em vez de nós montarmos aqui utilizando os blocos normais do WordPress, a gente vai editar com Elementor. Basta clicar aqui que ele vai abrir. E aqui está a coisa, né? A gente edita uma página no Elementor diretamente vem do site. Ao contrário do editor padrão do WordPress, que nós editamos pelo painel. Aqui ele abre a visualização em tempo real e nós montamos diretamente lá. Ele está com esse aviso aqui de atualizar, né? Que seria para atualizar para a versão Pro. Nós não vamos estudar a versão Pro agora, queremos pegar só o básico. Vou dispensar. E aqui está a interface, né? Nós temos aqui essa barra lateral, na qual ele mostra os blocos que a gente tem para montar no Elementor. Blocos básicos, os blocos Pro, que estão bloqueados, né? Só estão disponíveis na versão paga. E alguns outros, ok? Então, como que funciona? Aqui nós temos esse navegador também, né? Ele vai mostrar, a gente pode desativar, ativar e ativar ele por aqui, né? Desativar e ativar. Ele vai mostrar a estrutura da página, né? Os elementos, o que tem dentro do outro. Eu vou tirar ele da frente, depois a gente coloca de novo só para dar uma olhada. Então ele está colocando aqui, né? Solte o widget. Aqui o widget seria um bloco, né? Seria uma caixinha. Então a gente pode adicionar esses que estão disponíveis. Ele tem também uma biblioteca de blocos prontos, assim como de páginas. A maior parte delas disponível para quem é assinante do Pro. Nós não queremos aqui baixar um modelo pronto e trocar as imagens e os textos dele. Isso não é um bom aprendizado. O mais importante é aprender a montar. Depois que você aprende a montar do zero, você entende a estrutura, fica até mais fácil de você pegar um modelo pronto e customizá-lo depois. Mas quem aprende dessa maneira, vou baixar e já trocar, vai ter muita dificuldade de customizar, porque o modelo nunca é exatamente do jeito que você quer. Vamos ignorar isso aqui
e vamos colocar, né? Eu cliquei aqui no mais, ele vai me pedir uma estrutura. Então eu quero colocar, a princípio, uma estrutura de uma coluna só. Eu coloquei aqui, né? Tá aqui essa seção com uma coluna. Se eu clicar aqui no mais, ele vai abrir aqui do lado para eu adicionar as coisas. Eu vou adicionar um título, por exemplo. Adicione seu título aqui, né? Então, por exemplo, assim, né? Bem-vindo ao meu site. Vamos criar aqui uma primeira sessão de apresentação. Beleza. Se eu quiser adicionar mais, basta eu abrir aqui, clicar nessa gradezinha, e ele me permite adicionar mais coisas. Então, eu adicionei aqui um título, eu vou adicionar um texto aqui embaixo. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, eu vou escrever aqui alguma coisa. Ele já adiciona aqui um lorem ipsum, né? Um lero lero aqui para deixar como exemplo, mas suponhamos que nós vamos escrever alguma coisa aqui, né? Esta é a página inicial do nosso site, que está sendo editada com o Elementor para fins de estudos e aprendizado. Beleza. É normal que nessas páginas iniciais a gente tenha um botão, né? Como, por exemplo, alguma coisa como entre em contato ou qualquer coisa assim. Vamos adicionar um botão. Então tá aqui o elemento botão. Eu arrasto ele para cá e tá aqui o botão. Clique aqui. Note que nós temos aqui no painel lateral, para cada elemento que a gente esteja editando, o que está ativo agora é esse que está circulado, que está destacado, né, com uma linha rosa. E nós temos três abas: conteúdo, estilo e avançado. Então, aqui no conteúdo ele tem, né, o tipo do botão, informações, sucesso, atenção. Então ele tem aqui alguns estilos que eu confesso que eu não sei qual é a diferença, não. Mas eu vou deixar aqui o botão padrão. Texto, clique aqui. Vamos supor que o texto desse botão seja Fale Conosco. Fale conosco. Ou entre em contato. E aqui nós temos o link que eu posso escrever a URL para onde eu quero apontar. Ou simplesmente eu posso clicar aqui em tags dinâmicas. Mas eu não posso adicionar a tag dinâmica porque ela está numa versão. Esse Elementor está na versão gratuita e a tag dinâmica está bloqueada. Confesso que quando eu uso o Elementor, eu compro a licença para utilizar num site, né? Não estou mais acostumado a usar a versão gratuita. Mas nós temos que começar na versão gratuita para dar os primeiros passos no aprendizado. Então, eu vou colocar simplesmente aqui o endereço da página contato. Note que aparece ali embaixo, né, a URL, na barra de status lá embaixo, que é o domínio do site barra contato. Eu posso copiar o endereço inteiro, mas eu posso trabalhar com URLs relativas. Basta eu colocar isso, ó, barra contato, que é o endereço da página de contato. Isso aqui já funciona. Aqui nós temos opções, né, de alinhar pelo centro, ou pela esquerda, ou pela direita, de largura inteira, pela direita. Enfim, vou deixar na esquerda como padrão. Beleza, criei aqui uma seção. O que eu quero? Eu quero que essa seção fique mais bonita, né, como uma seção de apresentação. Então eu vou colocar o quê? Uma cor de fundo ou uma imagem de fundo. Eu vou selecionar aqui a seção. Se eu clicar aqui nesse íconezinho do meio aqui da seção, tem editar a seção. Aí agora eu estou editando a seção, como ele está destacado aqui. Temos aqui o layout da seção, né? Boxed, largura total, largura, espaçamento da coluna, altura. Vamos pegar aqui no estilo. Eu quero colocar aqui um fundo normal e o tipo de fundo vai ser clássico. E nós queremos colocar uma imagem de fundo. Então vamos pegar uma dessas imagens que tinha aqui, né? Vou pegar essa daqui. Ou melhor, vou pegar uma que tem um objeto centralizado. Vou pegar essa daqui, da bolha. Então colocamos aqui, beleza. O que a gente vê? Que essa seção é muito estreita, né? E ela mal mostra a imagem. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Vou voltar aqui no layout. Ele tem aqui a opção altura. Então nós temos aqui ajustar a tela. Essa seção automaticamente já vai ter a altura da tela. Então ele funciona como uma seção de apresentação, né, que preenche a tela toda, independente do tamanho. Se você achar que isso aqui está muito grande, a gente pode trabalhar com outra ideia, que é a altura mínima. Aí na altura mínima ele tem aqui uma altura em pixels, 400 pixels, e você pode selecionar a altura que você quer, mais ou menos, né?
Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, 800 pixels. É igual a altura inteira praticamente. Vamos pegar aqui 600 pixels. Beleza. Então ficou aqui uma coisa mais ou menos bacana aqui, sem encher a tela inteira, para que o usuário possa ver a próxima sessão. Vamos dar uma melhorada aqui em algumas outras coisas, porque esse texto não está visível com essa imagem no fundo. Como que a gente corrige isso? Nós podemos fazer o seguinte, vamos pegar aqui nesse fundo, e ele vai ter essa opção aqui de sobreposição de fundo. Então, sobreposição de fundo, vou colocar aqui também o modo clássico. Nossa ideia aqui é aprender tudo no mais básico, né, para ter um aprendizado rápido e eficiente. Então, eu posso colocar uma imagem como sobreposição, mas posso colocar uma cor, e é essa a minha ideia, né? Então, ele tem aqui algumas cores que já vêm pré-definidas. Eu vou colocar aqui, vou colocar esse preto aqui, um quase preto. Tá vendo que ele deu uma escurecida? Isso não é bem um preto, né? Vou colocar um preto, preto mesmo. Coloquei um preto. E aí ele tem aqui a opção opacidade. Opacidade, né? O opaco é o contrário de transparente, né? Então, o 1 seria o 100%. É o preto totalmente opaco. Quando eu vou baixando, ele vai trabalhar com um índice, né? Então, 0,5 ele tem 50% de opacidade, ou 50% de transparência. Então, a gente pode achar um ponto aqui, né? Se eu colocar opacidade 0, ele está totalmente transparente, ou seja, a cor preta está invisível. Mas se eu for aumentando a opacidade, eu consigo escurecer a imagem de fundo para dar mais destaque para o texto. E agora nós podemos voltar no texto e fazer uma coisa que eu particularmente gosto, né? Eu vou pegar primeiro esse título e vou colocar a letra branca. Então, vou vir aqui, né, a cor do texto que está com esse azulzinho, vamos colocar um branco. E vou fazer a mesma coisa nesse texto aqui embaixo. Vem aqui no estilo, cor do texto, branco. Olha lá, fizemos uma tela de entrada, né? Mais ou menos interessante. Note que quando eu encolhi aqui, a imagem acaba e ele repete. Então vamos corrigir isso. Nós vamos selecionar aqui a seção. E aqui nós temos tamanho da imagem completo. Não, não é isso não, perdão. Tamanho da tela. Preenchimento completo. Aí ele vai se ajustar. Tem outras opções, né? Como, por exemplo, conter. Só que aí ele vai reduzir para caber. E aí vai ficar repetindo demais. O ideal é colocar o preenchimento completo. E aí ele ajusta para que apareça só a imagem. Essa imagem de fundo nas sessões normalmente funciona como um elemento decorativo. Ela não é uma imagem informativa, então é normal que quebre um pedaço, que corte. Ela tem que ser uma imagem só de decoração mesmo, funciona como um papel de parede, ok? Mas com o tempo, com criatividade, com testes, você vai achando imagens que encaixam melhor com o seu texto e etc. Prosseguindo no desenvolvimento desse layout, numa segunda seção, uma coisa que eu gosto de colocar seria uma estrutura de 3 ou 4 colunas com espécies de ícones ou imagens menores. Considerando um site de uma empresa, você poderia usar isso para destacar os serviços que ela faz ou diferenciais, qualquer coisa nesse sentido. Eu vou adicionar aqui uma estrutura de 3 colunas. Na primeira coluna, eu vou clicar aqui no mais e vou adicionar esse elemento aqui chamado ícone. Então, ele colocou aqui um ícone sozinho. O Elementor tem 2 tipos. Tá vendo que tem um outro ícone aqui? Infelizmente, eles estão nomeados iguais, isso causa uma certa confusão. Eu vou jogar esse aqui fora, basta eu clicar no botão direito, clicar nesse lápis com o botão direito e clicar em excluir. Eu quero adicionar aqui nesse geral esse outro ícone aqui. Porque esse ícone é composto de uma de uma imagem, perdão, de um ícone, de um título e de um parágrafo. Então, por exemplo, né?
A gente está fazendo um site aqui, suponhamos que eu estou fazendo meu site aqui de web design, marketing digital, serviços, né, de publicidade. Eu vou colocar aqui o primeiro serviço seria, por exemplo, criação de sites. E nós podemos escolher um ícone aqui, tem um monte de ícones. Você pode ficar horas aqui selecionando ícones. Vou tentar pegar algum aqui, sei lá. É, aqui. Colocar esse computadorzinho. Criação de sites. Um outro serviço, por exemplo, poderia ser, basta adicionar um segundo ícone. Nós vamos editar aqui, por exemplo, sei lá, redes sociais. Vou colocar aqui um outro ícone. Bom, vou colocar esse balãozinho aqui de conversa. Redes sociais. E vamos colocar como terceiro, sei lá, tráfego pago. E aí nós vamos selecionar aqui, poderia ser, por exemplo, sei lá, um cartão de crédito, né, de ser um tráfego pago. Então, nós podemos colocar uma estrutura dessa para representar os serviços. E vamos deixar isso aqui um pouco mais afastado, né, porque está muito pequeno. Então, é mais ou menos a mesma ideia do que nós fizemos na sessão anterior. Eu vou clicar aqui para editar a sessão. E nós vamos selecionar aqui na altura, eu vou colocar uma altura mínima. Ele colocou aqui 400 pixels, eu acho que está um tamanho bom. Beleza. Então a gente colocou aqui como se fossem os serviços, né, que estão apresentados nesse site. Fica uma coisa elegante, fica uma coisa criativa. E a gente pode, obviamente, trocar fonte, editar as cores, né? Vou clicar aqui para editar esse ícone. Eu venho aqui no estilo, cor primária. Vou colocar aqui uma outra cor, sei lá, um vermelho. Olha lá. Se eu vier aqui, eu estou editando o ícone e aqui nós temos o conteúdo. Então tem a cor do título. Título, cor. Vou colocar aqui um verde. Olha lá. Então fizemos esse estilo. Se eu quiser trazer esse estilo para os outros, eu não preciso necessariamente selecionar um por um e editar cada estilo manualmente. Eu posso clicar com o botão direito e eu seleciono aqui copiar. Agora eu clico nesse aqui com o botão direito e eu coloco aqui colar estilo. Então ele mantém o conteúdo e cola apenas o estilo. Então a gente consegue customizar facilmente os elementos, né, de acordo com o nosso gosto ou com aquilo que o seu cliente está pedindo, se você está fazendo o site para alguém. Essa seção de ícones é um bom exercício para treinar esse tipo de funcionalidade. Vamos prosseguir agora para a nossa terceira seção dentro dessa página. E aí eu gosto de fazer uma coisa composta de imagem e texto, da seguinte maneira. Vamos adicionar uma estrutura de duas colunas. E nós vamos colocar na primeira coluna uma imagem simples. Vamos selecionar uma imagem qualquer aqui. Essa daqui, por exemplo. Do lado da imagem, nós vamos colocar texto, dividido em duas partes. Um título e um texto de parágrafo propriamente dito. Então, suponhamos que a gente está aqui desenvolvendo a nossa página, né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre nós. E aí vamos desenrolar aqui um texto, né? Vou gerar aqui um texto maior.
pegar um parágrafo mais longo e colocar aqui. Sobre nós. Colocamos aqui um pequeno parágrafo com uma imagem do lado. Suponhamos que nós queremos desenvolver mais isso, né? Um outro parágrafo com outra imagem falando sobre nossos diferenciais, por exemplo. Eu posso até fazer o seguinte, eu posso pegar essa seção aqui, clicar com o botão direito e duplicar. Pronto, ó, ele criou outra igual. E aqui nós podemos inverter, eu posso pegar essa imagem e jogar desse lado, e eu vou pegar esses blocos aqui de texto, né, o título e o texto, e jogar do outro, para criar aqui uma alternância, ficar uma coisa igual. Aqui a gente ia mudar, né, para nossos diferenciais, por exemplo. E aqui vamos colocar uma outra imagem apenas para ficar claro que não é a mesma coisa. Olha lá. Vamos dar uma arrumada nisso porque ficou meio junto, a imagem, o texto está alinhado por cima, com espaço embaixo. Como é que a gente arruma isso? E aqui nós vamos aprender umas questões importantes, que é a ideia de espaçamento. Lembra que a gente tinha, como fizemos aqui nessa sessão e na anterior, a altura da sessão. Eu vou pegar essa primeira e vamos colocar aqui a altura mínima 400 pixels. Vamos aumentar um pouquinho, vamos colocar 500. Ó, a coisa já ficou melhor. Vou pegar essa outra aqui e vamos colocar a altura mínima 500. Definindo isso, a gente já consegue uma coisa mais bem distribuída. Note também que nós temos aqui uma primeira seção com fundo, né, que é a imagem. A segunda seção sem fundo, branca. A terceira seção sem fundo, branca. E essa próxima seção também. Para evitar a monotonia, uma das coisas que eu gosto de sugerir quando você está elaborando um layout é evitar muita monotonia, né? A imagem sempre do mesmo lado, o fundo sempre da mesma cor, coisas assim. Então a gente pode criar uma quebra colocando um fundo nessa seção do meio. Então eu vou vir aqui no estilo, selecionei aqui, venho no estilo, fundo, classe. Nós vamos colocar aqui, em vez de imagem, como fizemos lá em cima, vamos colocar apenas uma cor. E aqui, na verdade, eu quero escolher, né? O que eu gosto de fazer aqui? Colocar um preto bem clarinho, que vai ser um cinzinha claro. Mesmo você não precisa necessariamente colocar uma cor muito forte. Um cinzinha claro já vai criar um efeito de quebra que tira essa monotonia. Então nós temos aqui cor, né, imagem, fundo, sem fundo, com fundo, sem fundo. Então a gente vai dando uma estrutura interessante para o nosso layout. E agora, para finalizar essa estrutura dessa página, depois de ter apresentado lá em cima os serviços, depois sobre nós, nossos diferenciais, se não houver mais nada para ser dito nessa página, que é uma página simples, eu gosto de colocar uma chamada para ação final, que seria, né, para a pessoa entrar em contato depois de ter lido tudo que tinha para ler. Como que a gente vai fazer isso? O Elementor tem um elemento pronto já de chamada à ação, mas ele também está bloqueado na versão gratuita. Portanto, nós vamos montar a nossa do nosso jeito. Não tem muita diferença no fim das contas. Então, nós vamos colocar aqui uma estrutura de uma coluna e vamos adicionar um título, vamos adicionar um texto e vamos adicionar um botão. Nada muito diferente do que nós fizemos lá no topo. A diferença aqui, o que eu gosto de fazer é uma coisa um pouco diferente, né? Aqui eu gosto de utilizar uma cor, uma coisa mais chamativa. Então vamos lá. Vou primeiro colocar aqui, né, por exemplo, assim, solicite orçamento.
textinho aqui reforçando, né? Entre em contato conosco se você quer um orçamento para o seu projeto na web, seu website, suas campanhas, o que seja. E o botão aqui para clicar, né? Clicar aqui no botão, vamos... entre em contato. O link nós vamos deixar ali para a página de contato, da mesma forma que fizemos lá em cima. E agora, para isso aqui ficar mais chamativo, vamos dar uma enfeitada. Eu vou clicar nessa seção. Vamos também trabalhar com uma altura mínima para ficar mais alto. Acho que 400 está razoável. E vamos colocar um fundo. Só que dessa vez eu vou clicar aqui na seção e vou vir aqui no estilo. Então eu quero colocar um fundo, vamos trabalhar aqui com um degradê dessa vez. Ele trabalha com duas cores. Então vamos colocar aqui, por exemplo, na primeira cor, vamos colocar um vermelho. E na segunda cor ele já está com um vermelho aqui também, mas vamos mudar um pouco, vamos colocar um vermelho clarinho. Então ele fica de um vermelho para o outro. Só está um pouco diferente, né, esses vermelhos. Deixa eu copiar essa cor, fica melhor. F80, aí vou colocar aqui a mesma cor. E agora sim, como estão as duas iguais, eu vou abaixar um pouco aqui a saturação. Que aí fica a mesma cor numa versão um pouco mais clara. Tem dois tipos de gradiente, né, de degradê. O linear ou o radial. O radial ele é redondo. Mas eu prefiro o linear. E aqui tem o ângulo, né? Ele vai de que lado para que lado. Vou colocar assim, né? Mais ou menos nesse ângulo. Vamos pegar aqui o texto e também mudar esse título aqui. Eu quero colocar ele numa cor branca e o texto também. Cor do texto branco. Nós podemos também mexer na tipografia, né? De repente colocar uma letra um pouquinho maior, 18. O peso, né? Colocar um negrito. Então, se você for explorando aí, você vai ver que é bem intuitivo. A gente vai nas próximas aulas explorar isso com mais detalhe para fazer efeitos mais complexos, mas numa primeira olhada você já consegue começar a sacar algumas possibilidades. E esse botão também, vamos pegar ele e mudar o estilo dele. Vamos colocar tipo de fundo, cor de fundo branca e a cor do texto, vamos colocar o vermelho. Então tá aqui. A gente faz uma chamada final aqui, que seria para a pessoa solicitar o orçamento. Depois dela ter passado por toda a página, nós temos aqui já na primeira seção um entre em contato. Se a pessoa entrou aqui no site e viu, né, que era o que ela estava procurando, ela já pode ir diretamente para a conversão da meta, né, para o objetivo do site, entrar em contato. Mas caso ela não tenha se convencido logo de cara, ela vai começar a descer para ler mais. Vai ver os serviços, a história da empresa, os diferenciais e o que mais você quiser falar aqui ao longo da página. E quando chegou no fim, não tem mais o que fazer, agora ela tem que entrar em contato. Então é legal que tenha uma coisa chamativa aqui, com um reforço para o objetivo do site, que é entrar em contato. De forma muito resumida, eu queria mostrar a ideia da construção de um layout mais elaborado, ainda que esse não seja tão elaborado assim, né? Porque é o primeiro que a gente está fazendo. Mas o fluxo de trabalho com o Elementor é assim. Posteriormente, nós vamos ver outros construtores, mas eles não fogem muito dessa lógica. A diferença são os recursos que cada um tem, a tecnologia que eles usam, mas não vai fugir muito disso, não. Então, fica uma dica aí de praticar, montar uma paginazinha assim que você já vai pegando a manha. E entender que tudo isso aqui está subordinado à lógica do WordPress, né? A página do Elementor não existe solta no mundo. Ela está totalmente subordinada à lógica do WordPress e do template que você está utilizando.